É isso mesmo que vocês leram aí no título. Desenhar é a parte mais fácil. Fácil na hora de criar algum desenho, né? E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, muitas pessoas me perguntam como que eu faço pra criar desenhos e personagens, né? Eu simplesmente abro o programa e saio rabiscando alguma coisa e vejo que sai. Eu planejo as coisas antes de criar. Como é que eu faço? Como é que faz pra criar as coisas? Porque eu sei que muita gente aí, na hora de desenhar, fica travado na hora de fazer as coisas, né? Então as pessoas me perguntam bastante isso. E hoje eu tô aqui pra falar pra vocês mais ou menos como que eu faço todo esse processo, assim, na hora de criar, principalmente personagens. E uma coisa que muita gente faz, eu tenho certeza que provavelmente você que tá assistindo esse vídeo possa fazer isso também, é simplesmente abrir o programa de desenho ou pegar a sua folha e ficar esperando a ideia vir na sua cabeça, ficar ali olhando pro Canva em branco ou pra folha em branco e simplesmente esperar. Ficar rabiscando qualquer coisa e espera que saia alguma coisa. É legal fazer isso de vez em quando, vendo o que você consegue desenhar do nada, assim. Mas caso você planeje criar alguma coisa pra valer, assim, é interessante que você planeje também como você vai fazer isso. E é muito mais fácil você ir atrás das ideias do que esperar a ideia vir até você. Então uma coisa que você tem que fazer é planejar. E com esse título de desenhar é a parte mais fácil, eu quero dizer que é basicamente a ferramenta pra você tirar o que tá na sua cabeça e botar pro mundo, sabe? Então, é a parte mais fácil, vamos dizer assim, porque é uma parte técnica, que você tem a parte ali teórica que você estuda, a parte prática e todos os fundamentos de desenho que tem, mas a partir do momento que você começa a entender um pouco melhor os fundamentos, aquilo é basicamente a ferramenta para você tirar daqui e botar no mundo, sabe? Então desenhar, criar um desenho é só uma parte do processo. Uma coisa que é muito interessante você fazer primeiro é você começar a escrever. Sério, escrever para desenhar. Então sempre que você tiver alguma ideia, você tá ali deitado na sua cama e do nada vem uma ideia na sua cabeça, abre ali um bloco de notas, pega ali um papel e anota essas ideias. E vai anotando tudo que você tiver de ideia. Porque quando você não tiver muita coisa pra desenhar, se tiver ali naquele seu bloqueio criativo que acontece com muita gente, você já vai ter ali várias ideias anotadas no seu bloco de notas, né? E pra criar personagem é basicamente a mesma coisa. Anota ali no papel tudo que você gostaria de fazer num personagem, temáticas, características físicas, características de personalidade também no seu personagem é muito importante, porque a personalidade ele vai dar a forma de como você vai desenhar ali o gestual, as expressões faciais. Então é muito importante também você anotar a personalidade ali do seu personagem. O foco aqui do vídeo hoje é mais falar sobre personagem, mas essa ideia desse processo para criar alguma coisa vale para todo tipo de desenho. Então, anotar, escrever as coisas é o primeiro passo para você começar ali um projeto de desenho, um desenho qualquer assim que você queira criar. Quando eu vou fazer encomenda, eu gosto de pegar toda ali a informação que o cliente me manda, eu meio que agrego tudo num lugar só assim e vou fazendo meio que umas coisas mais pontuais, sabe? Porque às vezes o cliente ele joga um monte de ideia, então é legal você filtrar para você ver o que você vai usar na hora de criar, na hora de desenhar aquela ideia do seu cliente. Então, para você criar uma coisa para você mesmo, é a mesma coisa. Você joga um monte de ideia ali no seu bloco de notas, no seu papel, e aí você filtra aquilo que vai fazer mais sentido na hora de criar aquilo, sabe? E aí você se pergunta, Buzz, agora que eu anotei as coisas, anotei as características do meu personagem, é só eu começar a desenhar, né? Não. Depois disso, depois que você começa a escrever tudo que você quer, tudo que você teve de ideia, para que você não precise ficar pensando muito e tentando imaginar como seriam as coisas, como que seriam as roupas do seu personagem, como que seria o cabelo, como que seria as características físicas, para que você tire um pouco aí desse peso de ficar imaginando as coisas. É legal que você busque as referências visuais. Então, buscar referência, tirar foto, uma coisa que eu tenho feito. Atualmente estou fazendo uma encomenda de RPG de personagens. E na hora de pensar nas poses, eu tinha certeza que se eu fosse ficar buscando as poses na internet, ia demorar muito pra eu achar alguma coisa interessante. Então o que eu fiz? Eu peguei e tirei fotos de mim mesmo nas poses que eu tava pensando. Então eu tô desenhando 6 personagens atualmente, e eu tirei as fotos. Pelo menos de cada personagem eu tirei 2 poses diferentes. Então algumas eu acabei mesclando 2 poses, algumas eu usei uma pose só das fotos que eu tirei. Você não precisa buscar referências só na internet, você pode fazer suas próprias referências. Se você tiver algumas roupas parecidas com o personagem que você tá criando, ou até algo semelhante, é legal você tirar uma foto, por exemplo. Você não precisa ter um capuz com uma capa longa. Você pode simplesmente pegar um lençol, colocar no seu ombro assim e tentar enrolar na sua cabeça e simular mais ou menos ali esse capuz, né? E isso é legal que, por exemplo, nessa questão do capuz, você vai ter ali o caimento do pano e você vai ter a referência visual ali pronta pra você. Você não vai ter que ficar pensando como que seria a dobra desse parte do capuz, como que seria o caimento dessa capa e tudo mais. Então, ter referências visuais é muito importante para que você libere espaço ali na hora de desenhar.
Porque desenhar, eu falei aí no título e no começo do vídeo que é a parte mais fácil, porque de certa forma, durante o processo de criação de alguma coisa ali, ele acaba sendo que uma parte meio mecânica, assim, sabe? Dá pra imaginar que tem o ponto A e o ponto B. E entre esses dois pontos tem uma esteira, tipo aquelas de fábrica, sabe? Igual no filme Tempos Modernos, que tem o Charlie Chaplin, e você é o Charlie Chaplin e também a esteira. Você é esses dois. Basicamente, antes de você colocar ali, vamos dizer, uma caixa no ponto A pra ela ir pro ponto B, você vai abastecer ali a caixa com coisas pra proteger a mercadoria, vai colocar a mercadoria, vai lacrar a caixa, vai fechar ali, depois você vai colocar no ponto A. E esse processo aí é basicamente você anotar suas ideias, buscar as referências visuais, preparar ali a base de como vai ser as coisas para depois você começar a desenhar. Então você pega essa caixa, coloca ali no ponto A, depois de preparar tudo isso, e coloca para ela andar na esteira. E ela vai estar andando ali devagar até chegar ao ponto B. Só que durante esse processo, você aí é o Charlie Chaplin e vai estar ali mexendo, analisando, vendo se tá tudo certo. No filme do Charlie Chaplin, ele fica ali com duas ferramentas na mão, meio que consertando as peças durante a esteira, né, quando ela vai passando. Só que nesse caso a gente tá pensando aqui na caixa, né? Mas é basicamente a ideia que durante esse processo que a caixa de ideias tá passando ali na esteira, você tá ali trabalhando pra supervisionar, ver se tá tudo certo, consertando as peças, no caso do filme do Charlie Chaplin, né? Eu sei que eu tô brisando aqui, mas é só pra vocês entenderem de uma forma mais visual toda essa ideia. Então, esse processo da esteira e da supervisão que vai acontecendo é basicamente você desenhando. É a parte meio mecânica, meio que já tem todo o processo meio que estruturado, sabe? Tem todo o estudo que você faz de fundamentos e tudo mais pra você aprender. É a parte difícil, é complicado, mas no momento que você começa a entender, aquilo ali vai se tornando meio que automático e você vai simplesmente pegando as ideias e dando vida. Então, essa caixa passando nessa esteira é basicamente isso que você está fazendo, desenhando e fazendo e botando tudo em prática aquilo que você aprendeu com os fundamentos. E aí o ponto B é basicamente ali o resultado que você vai ter depois dessa caixa ter chegado ali e você ter feito todo esse processo antes, sabe? Eu sei que é uma ideia meio maluca, mas eu sou uma pessoa que eu gosto de descrever as coisas de forma visual, assim. Então eu trago referências visuais que eu tenho pra poder explicar pra vocês como que é mais ou menos as coisas. Então, resumindo, é você começar a escrever, jogar, vomitar ideias, assim, de tudo que você tem pra aquilo que você quer criar, filtrar aquilo que é mais importante, buscar referências visuais pra que você tire ali o peso de ficar pensando nas coisas, que já é um trabalho muito grande desenhar, né? E depois você começa a desenhar, certo? Então, como eu falei, você é basicamente uma ferramenta pra botar as ideias que estão aqui para que as pessoas entendam o que você estava imaginando, sabe? E aí os fundamentos e tudo que você vai estudando durante todos esses anos é basicamente essa ferramenta para que você bote isso em prática. E na hora de desenhar, não é simplesmente você pegar todas as referências visuais, todas as coisas que você escreveu, fazer uma vez e é isso aqui que eu criei. A ideia é você pegar tudo que você tem ali e testar de formas diferentes, só que usando a ideia raiz, sabe? Você tem a ideia principal ali com tudo que você escreveu e com tudo que você buscou, e você faz vários testes, que a gente chama aí de thumbnails, quando você vai criar aí uma cena, e também quando você vai fazer um personagem, fazer vários concepts, né? Testar formas diferentes, mas buscando aquilo que já tem desde o início, sabe? Então não tenha medo de testar. Por mais que você goste da primeira versão daquilo que você tava criando, não tenha medo de testar coisas diferentes, porque isso faz com que você exercite aí sua criatividade e coloque todas as suas ideias na mesa e escolha só o que é o melhor. E às vezes você pode criar uma coisa que você curtiu aqui, e outra coisa que você curtiu aqui, e outra aqui. Só que aí você pode pegar um pouquinho de cada e criar uma coisa nova, sabe? Então é legal você fazer vários testes, vários esboços aí, várias thumbnails, não tenha medo de testar, que é muito importante para que você consiga fazer um resultado melhor. Eu acabei nem comentando muito sobre o desenho que tá aí no fundo, são alguns desenhos que eu fiz aí da minha OC Maria, né? Que ela é basicamente a guitarrista da banda que eu criei, que chama Fita Demo. Pra quem não conhece, tem um vídeo aqui no canal de eu falando um pouquinho mais dessa banda. E aí, a Maria, ela é a personagem que eu mais curto desenhar. Eu gosto muito do visual dela, então eu desenho bastante ela. Às vezes eu desenho a Amanda também, que é a baixista da banda, e o Sebastião. Só que a Maria, ela tem um lugarzinho especial no meu coração. Eu gosto muito de desenhar ela. Então eu deixei aí rolando no fundo do vídeo, só porque vocês acompanhem. Mas eu queria muito mais trazer esse papo de processo, de você estruturar um pouco mais e pensar antes de fazer as coisas. Pensar pra desenhar, sabe? Por isso que eu quis trazer essa ideia do desenhar é a parte mais fácil. Tudo bem que tem todo esse processo de estudo, de fundamentos e tudo mais, que é muito maçante, é complicado,
mas na hora de criar alguma coisa, tudo isso que você estuda, todos esses fundamentos, ele é basicamente só a ferramenta para botar suas ideias no mundo. Então, eu queria muito trazer esse papo, que eu acho que é muito interessante. Muita gente chega perguntando nas lives como que faz para criar as coisas, que tá sem ideia. E aí, quando eu falo pra pessoa escrever todas as ideias e pensar antes de criar alguma coisa, a pessoa fala, nossa, é verdade, né? Vou fazer isso. Aí a pessoa faz e consegue criar alguma coisa. Então, tô trazendo aqui num vídeo pra vocês, pra que vocês que não acompanham as lives possam também saber sobre isso, que eu acho que é muito importante você pensar antes de criar as coisas. Não sai tentando só jogar qualquer coisa, qualquer rabisco assim. De vez em quando é legal, mas quando você quer criar uma coisa pra valer, é legal você planejar as coisas mais estruturadas assim. Certo? Caso você não seja inscrito aqui no canal, considere aí se inscrever para que o canal cresça um pouco mais. Deixa o gostei aí no vídeo, porque eu sei que vocês estão curtindo esse tipo de vídeo. E o YouTube também entenda que vocês gostaram e recomende para mais pessoas. E não esqueça também de me seguir nas redes sociais. É tudo BuzzShip, certo? Valeu, falou e até a próxima.